Oi, gente, muito boa noite. Vão se chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje nós teremos uma atividade de formação aqui para gente, artistas, produtores e técnicos do interior. A gente vai aguardar um tempinho enquanto as pessoas vão chegando, para que todo mundo possa pegar a discussão desde o início. Enquanto isso, você pode ir compartilhando essa live com seus amigos artistas, com pessoas que precisam e devem saber sobre as informações que nós discutiremos aqui hoje, que é a Lei Aldir Blanc, que era a PL 1075 e que a gente precisa tanto discutir, conhecer e saber como essa lei vai ser implementada, sendo aprovada amanhã lá no Senado. Enquanto isso, eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês compartilhassem, compartilhem com artistas da localidade de vocês, artistas que vocês conhecem do interior, do Pernambuco, para a gente conseguir cada vez mais chegar em mais pessoas e poder se unificar enquanto artistas do interior, produtores do interior e técnicos do interior também, tá bom? Eu só vou aguardar um tempinho enquanto vocês compartilham, chegam mais pessoas e já já a gente começa. Para compartilhar é muito simples, é só vocês clicar embaixo no botão compartilhar, que vocês podem direcionar para grupos, para pessoas individualmente, ou também na sua própria timeline, para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo que nós discutiremos hoje. Uma outra opção é você clicar no link, copiar e mandar lá no WhatsApp ou na sua rede social preferida, tá bom? Vou dar um minutinho e depois disso a gente começa e inicia a noite de hoje, que promete muita coisa importante para a gente, enfim, aprender, discutir e avançar juntos e juntos nessa luta da cultura interiorana, tá bom? Acho que já temos algumas pessoas, né? Vamos iniciar em respeito a quem chegou e conseguiu chegar na hora certa. Enquanto isso, vocês podem continuar compartilhando com as pessoas para que a gente consiga, de fato, chegar em mais pessoas, mais artistas, mais técnicos e mais produtores do estado, principalmente do interior, que é nosso foco e nossa região de trabalho. E vocês também podem compartilhar após o término dessa discussão aqui. Vocês podem compartilhar, que ela vai ficar disponível aqui em nossa fanpage no Facebook para compartilhamento da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Joesley Cordeiro, sou ator, produtor cultural, contador de histórias e multiplicador do Teatro Lambi Lambi há mais de 5 anos. Estou aí na estrada desde 2012, sou da cidade de Garanhuns, interior pernambucano, agreste meridional. E hoje vou fazer as cortes aqui, vou abrir caminho e passagem para que os próximos possam vir e discutir com a gente sobre a Lei Aldir Blanc. Nós teremos 2 convidados especiais, além de 2 integrantes do grupo gestor também da RIPA, que é a Rede Interiorana de Técnicos, Produtores e Artistas do Estado de Pernambuco. Eu também integro essa comissão do grupo gestor. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, se você ainda não se cadastrou na RIPA, venho te convidar para que você faça parte, possa somar forças conosco. A gente já tem 117 pessoas cadastradas, já são mais de 8 regiões mapeadas e mais de 22 cidades inclusas nesse cadastro, mas ainda sabemos que é muito pouco para a quantidade de artistas, técnicos e produtores que nós temos no nosso interior, que é tão imenso, tão grande e tão potente, certo? Nós também temos uma fanpage lá no Instagram com @ripa.pe, que você pode agora mesmo ir no seu telefone celular e procurar a gente para que a gente possa
continuar essa comunicação, que ela só está iniciando agora, na verdade, e tem muitas outras coisas que a gente ainda vai trazer, discutir, pautar e evoluir juntos e pensar juntos essas políticas aqui para o interior do estado de Pernambuco, tá bom? Aqui no Facebook nós temos já 81 pessoas curtindo. Você também pode convidar, é só entrar lá na nossa fanpage, essa que você está nesse momento, e tem um botãozinho azul que é convidar amigos. Você clica nele e convida a quantidade de amigos que você achar necessário, tá bom? A RIPA, a Rede Interiorana de Artistas, Técnicos e Produtores do Estado de Pernambuco, é uma rede recém-formada por artistas, produtores e técnicos do Estado, que se reúne com o objetivo de fomentar, pensar, pautar e pensar juntos a política pública cultural no interior. E também outras questões, se relacionar, se conhecer e, acima de tudo isso, se fortalecer. Hoje, o nosso objetivo não é apresentar a RIPA ainda de forma mais aprofundada, essa é só uma forma de vocês entenderem quem somos nós e para que nós estamos aqui, mas a gente em breve estará lançando uma programação lá no nosso Instagram, que é uma programação de lançamento da RIPA. A gente está há mais de 2 meses se reunindo, confluindo e vendo que formato é esse de rede, como a gente pode pensar juntos, como a gente pode criar estratégias de chegar em mais pessoas. E o cadastro é uma delas. Então, se você já é cadastrado, seja bem-vindo e bem-vinda e bem-vinda à RIPA. Se você ainda não é cadastrado, corre lá, o cadastro está disponível tanto na nossa bio no Instagram, quanto aqui, numa postagem que a gente fez na fanpage do Facebook. E se você já é, convida outros artistas, porque a gente precisa fortalecer cada vez mais as políticas públicas interioranas. E para isso a gente precisa escutar também vocês, estar com vocês, pensando, brigando e resistindo juntos, tá bom? É isso. Hoje nós, como eu já falei, discutiremos e conversaremos com 2 convidados especiais que em seguida será apresentado. E teremos também a participação de 2 integrantes do grupo gestor da RIPA, que é Odília Nunes e André Chaves, que são artistas interioranos também, que já se apresentarão melhor e que poderão também estar com a gente, assim como vocês que estão aí assistindo, mandando seus questionamentos através dos comentários. Vocês podem a qualquer momento comentar, perguntar ou fazer alguma questão nos comentários aí no Facebook, que nós estaremos atentos, eu e Cris, que somos da comunicação também da RIPA, para também lançar para as pessoas que estarão compondo esse debate, tá bom? No mais é isso, eu volto logo mais. Boa noite para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vindo e bem-vindos. E essa é a nossa primeira atividade de formação da Rede Interiorana de Produtores, Técnicos e Artistas do Estado de Pernambuco. Venha ser RIPA, fortaleça a rede e some com a gente nessa luta que só está começando e tem muita coisa a ser falada, pensada e discutida. Agora eu abro para a gente chamar Odília Nunes e André Chaves para a gente começar essa discussão e começar a pautar a Lei Aldir Blanc, que nós entendemos que nesse momento é uma pauta muito urgente, que nós precisamos entender e saber como ela será implementada em cada município, e para isso nós agendamos essa discussão aqui para vocês, tá bom? Mas é isso. Convido Odília e André para compor aqui a discussão e começarem, dar início. E eu saldo desde já quem veio antes e a quem veio depois de mim também, que eu acho que não tem como saudar e agradecer a quem veio antes, que já construiu tudo isso, e a possibilidade, inclusive, de nós estarmos aqui juntos, reunidos hoje, e a quem veio depois também, que pode estar aí somando força conosco, tá bom? Então, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que puder, antes, depois, durante também. Se tiver algum questionamento, fale, coloque, pergunte. Nós estamos aqui para te ouvir, também para lançar as perguntas para os convidados. E estamos aqui juntos nos comentários a partir de agora, tá bom? Com vocês, Odília Nunes e André Chaves, que também acompanha a RIPA. Olá, boa noite. E aí? E aí? Deixa eu falar um pouquinho mais da RIPA, para quem ainda não está sabendo. Eu sou Odília, eu sou daqui do Pajeú, né, de Pernambuco, sou de uma cidade chamada Ingazeira. E eu organizo aqui um projeto chamado No Meu Terreiro Tem Arte, que produz um festival de artes em novembro, que é o Chama Violeta. E ano passado, no Chama Violeta, a gente teve uma mesa
que a gente discutiu teatro no interior. Não por coincidência, mas por estratégia mesmo, a nossa programação teve uma maioria composta por gente do interior, né? Então, nada mais justo do que a gente tivesse essa discussão. E nessa roda, que foi muito bonita, a gente chegou num desejo comum de criar uma rede para a gente se fortalecer enquanto artistas do interior, né? Um questionamento. Há vários artistas que estavam nessa mesa. E agora, aproveitando o isolamento, a gente decidiu há 2 meses tocar esse projeto para frente. E a coisa tem andado. E a gente está começando hoje a mostrar as caras e a se fortalecer, né? A ideia principal da RIPA é criar uma teia de relação entre a gente que não está na capital, que não está na área metropolitana, né? A gente ainda sabe que tem muita gente que, quando pensa Estado, Pernambuco, principalmente quando a gente fala de políticas culturais, a gente vê muito a capital, muito a área metropolitana, e a gente sabe muito bem do que é ter acesso aos bens culturais do Estado, enfim, a gente já sabe, né, de tudo isso. Então, a ideia é que a gente crie uma teia de relação, que a gente possa se fortalecer mesmo, que a gente possa dizer quem somos. Para que a gente possa junto ter mais voz. Então, a RIPA nasce com esse desejo. A gente não está aqui querendo levantar uma bandeira por... A gente quer levantar... A gente acredita que esse fortalecimento agora ele vai ser importante, né? A gente está aí passando por uma pandemia, e eu sinto, e eu falo bem isso mesmo enquanto RIPA, né? A gente sente que o que a gente está planejando agora vai ser o nosso futuro, né? Então, se a gente está se fortalecendo agora, é para que num futuro mais para a gente que está aqui no interior criando. Essa é a nossa primeira ação pública, porque a gente já se encontra há 2 meses, e é uma alegria imensa a gente estar recebendo esses 2 convidados, que o André vai falar um pouquinho deles. De dúvida, ainda tem gente que está achando que esse dinheiro vai chegar direto na nossa mão, por exemplo, e não é. Então, está vindo aí 2 pessoas esclarecer para a gente todo o caminho que essa lei vai percorrer, né, até chegar na gente fazedor. A gente está aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre a RIPA, vocês podem fazer aí nos comentários, que vai chegar na gente. Falecendo. Mas eu passo a palavra para André Chaves, esse amigo querido de Surubim, para falar dos nossos convidados. Então, gente, boa noite, né, a todo mundo que está aí assistindo. A quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, ou boa noite também. Então, primeiro dizer que estou muito feliz, assim, de estar presenciando esse momento hoje. A gente tem acompanhado, assim, com muita emoção mesmo, eu acho, o processo, né, da aprovação dessa lei, e que a gente entende também que se aprovada, talvez assim vai ser executada uma política pública cultural federal na história do Brasil que a gente não tem visto, né? E no meio desse caos todo, enfim, mas é com muita felicidade que a gente está aqui hoje para poder
enfim, conversar sobre isso, né, esclarecer os produtores, os artistas, os técnicos, enfim, aos gestores dos espaços, de espaços, né, grupos, associações, coletivos que estão articulados também dentro do interior para construir essa política e essa história junto com todo mundo, né? A lei ela prevê uma capilaridade, né, e uma interiorização das ações, mas na verdade a gente sabe que historicamente, praticamente, assim, teoricamente, né, as políticas culturais e as leis elas deveriam já fazer isso e a gente sabe que não faz, né? Elas não cumprem esse papel e a gente está aqui por isso também, né? Mas aí para a gente começar essa conversa sobre essa lei, queria chamar Pedro Vasconcelos, que é secretário de Cultura e de Relações Internacionais da cidade de São Leopoldo, né? E vai estar aqui com a gente conversando sobre essa lei, esclarecendo um pouco mais para a gente e tirando as dúvidas depois. E Patrick Araújo, que é advogado e é especialista em direito público municipal. Então, meninos, boa noite. Cadê eles? Que são essas duas figuras que a gente vai conversar Boa hoje. noite, E aí, boa André. Boa noite, noite. Odília. Boa noite, Patrick. Muito boa Boa noite a noite, todo mundo. meninos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, Então, a gente passa a palavra para Pedro, né, primeiro. a gente começa por Pedro, e aí, enfim, eu fiz uma breve apresentação aqui, vocês se apresentam, podem falar mais, e falar para a gente o que é, né, essa lei, o que isso significa, a aprovação dessa lei no Congresso, como vai ser todo esse processo, como, enfim, fazer uma explanação para depois a gente ir para as perguntas do pessoal que está em casa, enfim, está todo mundo em casa, né, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, e aí a gente vai conduzindo aqui mediano, tá certo? Beleza. Começo por mim, Patrick, ou você quer começar? Falo eu primeiro? A palavra é sua, companheiro. Beleza. Bom, muito obrigado, né, pelo convite. O meu nome é Pedro Vasconcelos, eu sou secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, que é uma cidade da Grande Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Nós somos uma cidade que está completando 196 anos esse ano, com quase 200 anos, de imigração alemã, e nós já fomos a sede, né, da antiga colônia alemã aqui do Rio Grande do Sul. A sede era aqui em São Leopoldo, e hoje nós somos uma cidade da Grande Porto Alegre, né, com essa nova dinâmica urbana do Brasil, vai ficando tudo um conurbado, né, então nós fazemos parte hoje da Grande Porto Alegre, e somos uma cidade já na terceira administração do prefeito Arivanazzi, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e é presidente da ABM, da Associação Brasileira de Municípios, que eu também represento aqui, falando em nome dos gestores de cultura, né, por essa associação. Gente, para mim é uma alegria muito grande estar participando de uma iniciativa como essa. Eu estava ouvindo os meninos falarem antes sobre como iniciou essa rede de artistas, produtores e técnicos de cultura do interior de Pernambuco. Eu estava comentando com eles antes que eu amo Pernambuco, é um estado que eu tenho um carinho assim muito, muito grande. Eu conheço razoavelmente o interior de Pernambuco, porque eu tive 4 anos no Ministério da Cultura, na gestão da presidente Dilma, e coordenava um programa chamado Cultura Viva, que é o programa dos pontos de cultura, e tem uma rede de pontos muito forte aí em Pernambuco. Tem um grupo também chamado Conexão, Pontos de Cultura, que envolve alguns pontos do interior também, e da capital, e eu conheço, então, uma boa parte do interior do estado. Eu fiquei feliz de saber dessa articulação, não conhecia a rede, né, e
dou a maior força para que vocês se organizem, se articulem. A gente pode ajudar bastante nessas informações, né, da política cultural brasileira, nessas articulações que vocês vão fazer em âmbito local e estarem conectados, né, com a vida nacional também e estadual. Certamente é importante para poder garantir o acesso a esses recursos, a esses editais, a possibilidade do financiamento, né, e também de atuar em rede, né, com outros artistas e outros grupos do Brasil inteiro. Para falar, então, sobre a Lei Aldir Blanc, é importante a gente resgatar o seguinte momento, né? Nós, depois do impeachment da presidente Dilma, depois do golpe de 2016, houve uma ruptura muito importante com a política cultural que vinha sendo construída no Brasil até então, né? Nós, desde o início do governo Lula, na gestão do ministro Gilberto Gil, nós tivemos uma experiência que é quase uma experiência de fundação do Ministério da Cultura, porque ele tinha sido criado em 85, lá no governo Sarney, mas ele até então era um ministério de uma atuação muito restrita a algumas áreas, como patrimônio, como artes, não tinha uma abrangência nacional, não tinha programas nacionais, não tinha capilaridade e nem financiamento para projetos culturais no Brasil todo. Tinha a Lei Rouanet, né, que foi, ainda é hoje, o nosso principal instrumento de financiamento público federal, que é uma lei, né, de renúncia fiscal, não é um apoio direto, né, do orçamento para projetos culturais, que depende de um patrocinador e tal. Todos sabem aqui das dificuldades que tem a Lei Rouanet. E algumas iniciativas pontuais. Com a gestão do Gil, em 2003, até 2012, né, a gestão do Gil e do Juca, que são dois baianos, essa experiência, ela passa por uma transformação, por uma amplitude, uma dimensão da cultura que o Brasil até então não tinha experimentado na sua história. Uma concepção alargada de cultura, antropológica, considerando todos os grupos e expressões culturais, inclusive os do interior, inclusive os de pequenos municípios, inclusive os da cultura popular, indígena, quilombola, né? Também olhando a dimensão econômica da cultura, e aí eu acho que a Lei Aldir Blanc, ela vem responder uma demanda econômica do nosso setor muito importante, talvez a lei que vai garantir, né, o maior aporte de recursos para uma perspectiva de atendimento e fomento econômico ao nosso setor, então isso é muito importante. Mas isso já vinha sendo, então, pensado através de várias iniciativas, né, executadas pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura de então, e também obviamente, essa dimensão social, né, uma dimensão cidadã, uma dimensão democrática, uma dimensão que pensa o direito à cultura como direito de todo cidadão, e não só para um olhar do artista, ou não só para um olhar também de um grupo de pessoas, né, cultas, que acessam a cultura e que devem ter o acesso. Então foi a primeira vez que o Estado brasileiro conseguiu olhar para o povo brasileiro, pensando nas políticas culturais, então, de uma maneira abrangente, para garantir que toda a população tivesse direito à cultura. Teve muita coisa boa que aconteceu nesse período, teve limites também, erros, enfim, a gente poderia aqui falar muito sobre isso, mas eu gostaria de resgatar essa história para poder chegar no 2016, porque com o impeachment da Dilma, o Temer extingue o Ministério da Cultura. E aí tem todo aquele movimento que é o Ocupa Minc, que alguns aqui de vocês devem ter participado ou acompanharam isso de perto, né? E o Ocupa Minc e essa reação à extinção do Minc foi o primeiro grande levante nacional da cultura e foi importante para garantir que o Ministério não fosse extinto e que algumas políticas nacionais fossem mantidas. E também foi um movimento de oposição ao Temer muito forte, né? O Temer, a gente sabe que foi uma tragédia na área da cultura, os ministros que passaram por ali, alguns talvez não tão mal intencionados, tentando fazer alguma coisa, e outros que, na verdade, estavam ali só tentando cumprir tabela, né, e ocupar um espaço temporariamente para ver se tirava alguma casquinha.
Mas foi um período assim de muito retrocesso, de coisas se desmontando, de coisas se desarticulando, de conferências nacionais terminando, de a rede de pontos de cultura cessou o financiamento, um monte de coisa foi parando, né? E o governo Bolsonaro sem sombra de dúvida, é o pior governo para a cultura da história da República, desde 1889, e eu diria da história do Brasil, porque eu acho que nem os portugueses foram tão cruéis com a cultura brasileira como o Bolsonaro está sendo agora. Nem na época do Império foi tão ruim, para fazer aqui uma alusão histórica, porque para a gente ter a dimensão da gravidade do que está acontecendo, não houve, né, nesse período de 100 anos da história do Brasil, nada parecido com o que está acontecendo agora. Então, para os mais jovens que estão começando a militância cultural, é para se assustar mesmo, né? Quer dizer, nós que estamos aí há um pouco mais de tempo nessa caminhada, e os mais velhos que nos antecederam e que militaram no tempo da ditadura, falam que nem na ditadura militar o governo federal era tão escroto, era tão safado, era tão agressivo, violento, com a área cultural como está sendo agora, né? Então, mesmo com a censura, né? Mesmo assim, no governo militar foi criada a Funarte, foi criada a Embrafilme, foi criada uma série de iniciativas que até hoje perduram, né? Então, aí, funcionando. Dito isso, eu acho que esse contexto é importante para a gente dizer assim, que a Lei Aldir Blanc, ela vem no momento de uma pandemia, de uma preocupação em atender o setor cultural de forma emergencial, num contexto político gravíssimo, num contexto político muito especial e novo da história do Brasil. Então, vocês imaginam, nós conseguimos muitas conquistas no período Lula e Dilma, nós começamos a sofrer retrocessos no período Temer, agora a gente está enfrentando aí um governo autoritário e fascista que é anticultura por natureza, porque todo o fascismo elege a cultura, as artes, o pensamento, o conhecimento e a ciência como inimigos, né? Então, esse terraplanismo, essa ignorância toda, o culto à ignorância faz parte desse pacote, né? Então, é óbvio que eles estão incomodados com toda essa movimentação da cultura. E aí, então, a gente está fazendo uma proposta de lei que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para morrer na praia, ou então para não ter força suficiente no Congresso. E qual é a grande novidade boa do momento, que deve trazer esperança para todos nós aqui, para os mais jovens e para os mais velhos, é que a nossa mobilização da cultura, talvez apoiada, ajudada por esse processo todo de conferências digitais, de reuniões online, dessas lives que a gente está fazendo aqui, ela foi um rastilho de pólvora que em 30, 40 dias conectou todo o setor cultural brasileiro de novo, numa mobilização unificada, emocionante, como alguém falou aqui no início, intensa, de conversas de articulação, secretários de cultura dos municípios, dos estados, conselhos de cultura, fóruns de cultura, redes, movimentos, artistas independentes, colegiados nacionais, sindicatos nacionais, todo mundo começou a conversar para dizer, olha, a gente precisa então ter uma lei que garanta um auxílio emergencial para a cultura e alguns benefícios para o setor cultural amenizar o impacto financeiro. Começou com uma movimentação no Nordeste, no consórcio do Nordeste, dos governadores, a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, depois os secretários de cultura do Nordeste, então, pautaram o tema em algumas reuniões nacionais e levaram, então, para a Comissão de Cultura da Câmara, que a Benedita da Silva é a nossa presidente, e a Benedita, então, percebendo a gravidade da situação e pensando no papel que a Câmara e o Congresso poderiam cumprir, pensou assim, então vamos elaborar um projeto de lei bem abrangente e vamos envolver todos os partidos e vamos construir uma coisa aqui de unidade, unificada, e não uma coisa que corra risco de ser atropelada por essas discussões aí que esse governo vem fazendo. A Benedita foi muito sábia, então o projeto dela tem 26 coautores, de 8 partidos. Então é um projeto que já nasce com muita força dentro da Câmara, com gente do MDB, do PSDB, do PSD, do PP, do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PDT, um projeto que já nasce muito forte ali na Comissão de Cultura. Depois, outros deputados, se dando conta da mesma ideia, vão apresentando projetos que vão sendo todos apensados a este,
quando tem matérias, né, que tramitam que são do mesmo conteúdo ou do mesmo assunto, elas vão sendo apensadas e depois o relator tem que tentar compilar ali um texto que incorpore todas as questões. Coube, então, a Jandira Fegali fazer essa relatoria. Foi um trabalho brilhante da Jandira. A Jandira ouviu todo mundo. Nós fizemos 3 grandes webconferências nacionais com uma articulação nacional pela emergência cultural, da qual eu também faço parte, com o apoio da Mídia Ninja, com os parlamentares que estavam envolvidos nessa aprovação dessa lei e com uma forte presença dos gestores, né, dos secretários de cultura dos estados e dos municípios. Isso, então, foi ganhando um volume até que a gente conseguiu votar a urgência da proposta. O Rodrigo Maia se comprometeu em colocar em plenário para votar, apoiando a iniciativa, e ela tinha nascido com uma ideia de apoiar com 600 milhões o setor cultural, que seria um recurso lá que estava no Fundo Nacional de Cultura sem ser utilizado. E aí a gente foi vendo que 600 milhões era pouco. E eu mesmo fui um dos que defendia que a gente devia pensar alto, pensar grande. Tipo assim, se nós vamos criar um recurso extraordinário, que é um recurso novo, né, um dinheiro novo, para a área da cultura, para uma ação emergencial, vamos pensar na dimensão ampla que tem o país e a gente poder ajudar todo mundo. Porque senão a gente vai ficar brigando entre nós para ver quem é que fica com um pedaço desse bolo aí, né? E aí se descobriu, a partir dos técnicos lá do Congresso, que tinham 2,9 bilhões parados de superávit do nosso Fundo de Cultura Nacional. O que é um superávit? É quando você tem uma previsão orçamentária de um ano para executar um recurso naquele fundo, aquele recurso não é executado e aí sobra um valor que fica lá parado. E em 2 anos de FNC sem ser utilizado, sobrou 2 bilhões e 900. Olha o crime do que é um governo como esse no poder. Quer dizer, um dinheiro que é nosso, não pôde ser usado para o Tesouro Nacional, para outros fins, não foi utilizado para a área da cultura, ficou lá parado. E a gente acabou descobrindo, no meio dessa discussão, então propusemos. Então nós vamos propor 3 bilhões e 600 milhões, 700 de recurso novo, 2 bilhões e 900 desse aí, do fundo, e nós vamos então bloquear o dinheiro, proteger o dinheiro que está no Fundo Nacional de Cultura e no FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, vamos protegê-los para poder garantir que os projetos que estão empenhados para fazer esse ano aconteçam. E esse recurso da lei emergencial é um recurso novo, né? E aí, essa costura então foi sendo feita, essa mobilização cresceu, a gente conseguiu então o apoio do próprio governo, que é uma coisa inédita também, para a proposta pela arquitetura que a gente montou ali. Qual é a arquitetura dessa lei? Ela tem 4 coisas principais. Uma é uma renda básica emergencial para artistas no valor de R$600 e R$1.200, como é a outra renda básica do governo federal, para artistas que comprovem atividade cultural nos últimos 2 anos e que tenham renda abaixo de 2 salários mínimos. Esse valor da renda básica, nós estamos defendendo que os estados executem e não os municípios. Então, a nossa briga é que o estado de Pernambuco, ele fique com o recurso que ele vai receber, ele faça uma renda básica com um banco estadual, com um banco público, e ele organize essa distribuição. Os cadastros têm que ser municipais, porque é óbvio que é só o município que tem condição de levantar qual é a realidade cultural daquele município, quem são os trabalhadores da cultura daquele município. Mas quem deveria pagar a renda básica é o Estado. E o Estado também pode lançar editais de fomento e também vai ter um apoio para uma subvenção para espaços culturais que pararam de trabalhar, de ter atividade e não estão tendo receitas. E o 4º pilar é os microcréditos, né? Então, tu tem renda básica, uma subvenção, um apoio financeiro para espaços culturais. Todas as categorias de espaços culturais, tem 25 que a gente listou, de todas as expressões, linguagens e áreas da cultura, até uma pequena empresa, né, uma livraria, um café, um bar, um espaço cultural privado, pode acessar esse recurso também, porque a ideia é uma ajuda econômica, né, é importante frisar isso. Então, renda básica, espaços culturais, os editais de fomento, que todos aqui vocês já conhecem bem, mas aí esses editais, eles têm que ser pensados como editais emergenciais e não editais de longo prazo.
Então, para a gente liberar esse recurso rápido para a mão de todos os artistas e grupos culturais, e os microcréditos e fomentos que podem ter aí também de quem puder conseguir garantir o empréstimo para investir na sua atividade e depois, 6 meses depois que terminar a pandemia, então tu começaria a pagar o empréstimo. Então, basicamente a lei fala isso, mas a gente conseguiu uma conquista muito importante, que foi, dos 3 bilhões que ficaram o valor final, a gente conseguiu garantir que todo esse dinheiro vá para estados e municípios, que nada seja executado pelo governo federal. Até porque o governo federal não tem interesse em executar e não tem capacidade para executar porque extinguiu o MINC. Então, quem é que vai executar? O Ministério do Turismo? Não tem nenhuma familiaridade com nós, conosco. Então, é óbvio que esse governo federal, se ele ficasse com 1 bilhão, com 500 milhões para executar, ele não teria como. Então, a gente facilitou a vida deles e a nossa e disse, dá para cá esse dinheiro e nós vamos botar metade nos estados, 1,5 bilhão, metade nos municípios, 1,5 bilhão. Já tem uma tabela que mostra quanto que cada município vai receber desse valor. Se vocês não têm, eu posso passar para vocês depois, para vocês verem aí em Pernambuco como é que está a divisão desse valor. São recursos expressivos. A gente nunca conseguiu um recurso tão alto para repassar para o Sistema Nacional de Cultura. E agora, nosso desafio vai ser a regulamentação. E no caso da regulamentação, eu só queria chamar a atenção também para 4 pontos, rapidinho, para a gente poder abrir aqui e conversar. 1, tem que ter um cadastro municipal dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Esse cadastro, a sociedade civil pode ajudar a fazer, o conselho pode ajudar a fazer, mas tem que ser validado pela prefeitura, tem que ser validado pelo Poder Público Municipal ou por uma Secretaria de Cultura, quando não existir um órgão competente da área da cultura. Segundo, vai ter que ser criado leis municipais para poder implementar esse dinheiro, esse recurso, né? Vai receber o recurso lá no fundo ou vai receber na Secretaria da Fazenda, tem que ter uma regulamentação municipal, o ideal é que seja uma lei na Câmara de Vereadores. Leis emergenciais, que tem que ser elaboradas rápido e aprovadas rápido nas câmaras também, mas que deveriam constar esses benefícios, a possibilidade da renda, do apoio aos espaços, dos editais de fomento e do microcrédito, que o município possa operar. Depois, esse cadastro, ele tem que ser um cadastro simples do cara preencher, ou da Pinta preencher, não pode ser uma coisa burocrática e difícil. E aí você tem que comprovar que você desenvolve uma atividade cultural. Então, lá no cadastro vai ter o seu nome, CPF, RG, endereço, e-mail, redes sociais, porque por ali você já poderia comprovar a sua atividade cultural, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, né? Hoje em dia muita gente tem material já nessas redes, ou outras, e aí você depois vai ter que ter alguma documentação que comprove que você atua na área da cultura há pelo menos 2 anos, ou então, no lugar, se você não consegue uma documentação, não consegue um material assim, você poderia, através de uma carta de anuência, de uma escola local do seu bairro, de uma associação de bairro, de uma entidade cultural que você faz parte, enfim, pelo menos 2 cartas de anuência a gente acha que seria suficiente para um artista ou para um grupo comprovarem que eles são realmente um grupo cultural, um fazedor cultural. E aí, com esse cadastro, né, validado, o município pode atingir esses beneficiários de forma rápida e o Estado pode atingir os beneficiários no interior do Estado, né? Então, a Prefeitura de Recife vai ter que fazer, mas a Prefeitura de Garanhuns vai ter que fazer, a Prefeitura de Surubim vai ter que fazer, a Prefeitura de Olinda vai ter que fazer, todo mundo vai ter que, de Petrolina, todo mundo vai ter que fazer um cadastro municipal para poder garantir esses benefícios. A minha proposta é que seja através de uma lei, porque senão fica muito frágil, né? Poderia ser no máximo um decreto municipal, mas ele tem que ser feito também pelo prefeito. Então, gente, é um desafio tremendo, mas é uma coisa que vai ser deliciosa de fazer, porque a gente nunca conseguiu liberar um recurso tão alto. A nossa luta continua, ela não acabou, ela está apenas começando. A gente aprovou na Câmara dia 26 de maio, com quase unanimidade. Vota amanhã no Senado, vou pedir apoio de vocês aqui para o tuitaço do Aprova Integral Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc, que é para a gente aprovar no Senado sem alterações, para poder tramitar rápido e ir para a sanção do presidente. Depois nós vamos ter que brigar pela sanção presidencial, porque a gente sabe que o Bolsonaro pode vetar, pode não querer executar, pode encrencar.
embora o Jacques Wagner, que ficou como relator hoje à tarde, nós tivemos uma webconferência, que inclusive estava o Gilberto Gil nessa webconferência. Olha que dádiva, né? Um debate hoje de tarde foi muito legal, com o Jacques, alguns artistas, gestores, e o Gil apareceu para dar um oi, dar uma força, desejar sucesso. Foi muito legal. E o Jacques Wagner tem a tarefa, então, de tentar garantir um acordo com o governo. O que a gente está querendo agora? Já que tem força essa lei, que tem uma mobilização, que tem uma pressão de baixo para cima, então vamos tentar que o governo se comprometa a sancionar essa lei e libere logo os recursos. Porque o que ele tem feito em relação a quase todas as outras políticas é tentar dificultar, boicotar, não liberar o dinheiro, demora o máximo que pode, e a gente sabe que a gente vai sofrer isso, a gente não é ingênuo, mas a gente está querendo criar o máximo de constrangimento possível para o governo ter pouca margem para fazer qualquer coisa desse tipo, porque os deputados e senadores estão ali também comprometidos com isso, né? Nesse momento o Congresso está cumprindo um papel importante. Então, gente, eu desejo o maior sucesso do mundo para essa rede RIPA, contem com a gente, qualquer dúvida eu vou estar à disposição, se vocês quiserem fazer encontros depois nos municípios, bate-papo regional, outras lives, dúvidas. A gente vai montar também uma proposta aqui de São Leopoldo, né, da nossa legislação municipal, que eu vou também disponibilizar para servir como base para outros municípios brasileiros. Então, a gente vai estar à disposição de vocês 100%. Boa luta. Oi, pessoal, muito boa noite a todas e todos. Eu sou o Patrick Araújo, agradeço também ao convite da RIPA para participar aqui com vocês. Bom, falar depois do Pedro é um baita desafio, né? O Pedro tem uma contribuição imensa, né, na cultura brasileira, inclusive, quando teve no Ministério da Cultura. Agora também tem um baita trabalho que a gente sempre escuta bons elogios lá em São Leopoldo. Pessoal, eu sou advogado, sou de Petrolina, Pernambuco, e hoje tenho contribuído no mandato da companheira Natália Bonavides, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte. A Natália foi uma das coautoras desse projeto, que o Pedro mencionou, que teve como primeira propositora a companheira Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. O PL que a gente apresentou por meio da Natália foi apensado, né? Ela é uma das coautoras, na verdade, junto com a Benedita, o PL 1075, e a gente acompanhou, portanto, os debates, né, que o Pedro muito bem retratou, e nesse momento, a luta, como ele também mencionou, é para que se efetive essa política. De fato, o país, ao longo dos últimos anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, tem vivido, no que diz respeito à política cultural, uma ofensiva de desmonte, né, por parte do governo federal. Primeiro com a tentativa, depois com a consolidação da extinção do Ministério da Cultura, e o fato de nós termos né, esse recurso não utilizado é sintomático do projeto em curso. Né? Não existe interesse por parte de um governo que é neofascista, que é ultraliberal, que é autoritário, investir na cultura. Pelo contrário, né, eles combatem a cultura, assim como neste momento estão combatendo a educação pública, e perseguindo, né, aqueles que pensam diferente. Pois bem, eu vou somente fazer alguns destaques aqui em relação ao texto da lei, lembrando que é o seguinte, né, a gente tem hoje um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que foi enviado ao Senado Federal, ele foi aprovado no dia 26 de maio, dia 27 ele foi enviado para o Senado Federal, foi designado como relator o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, e ele vai ser votado no Senado Federal. A nossa defesa nesse momento é para que o projeto não sofra alterações, não sofra alterações de mérito, para que ele não tenha que voltar para a Câmara dos Deputados. É urgente, né? É como o próprio projeto diz, é um plano, é um projeto de emergência cultural. E, portanto, ele tem que ser aprovado rapidamente. No Senado, a gente espera que ele seja votado amanhã. Esperamos que a construção do companheiro Jacques Wagner, da bancada do PT, da oposição como um todo no Senado, consiga isso. Acho que todo mundo está uma expectativa muito grande que isso é possível de acontecer, como aconteceu na Câmara dos Deputados,
e que depois da votação no Senado, esse projeto seja, evidentemente, promulgado, sancionado e publicado o mais rápido possível. Por que eu digo isso? Porque, até lendo aqui já um dos comentários que apareceu ali no Facebook, existe a dúvida, né? Se o governo vai ou não vetar o projeto. Bom, na Câmara, o líder do governo, na Câmara, fez uma fala dizendo que o governo se comprometia em não vetar. Mas não vetar por quê? Ora, não vetar justamente pelo que o Pedro falou. Porque os recursos que o projeto prevê para ser executado estão muito bem definidos. Não é um dinheiro que este governo contava, inclusive. Não vai gerar novo ônus para o governo. E por essa razão principal, eles, a princípio, concordaram em não vetar. Está dado que não vai vetar? Não, é preciso muita mobilização. É preciso muita articulação e muita luta. Hoje à tarde, começou um tuitaço, começou uma pressão, que inclusive colocou aí nos trending topics do Twitter, a aprovação, né, da Lei Aldir Blanc, mas amanhã é a votação e, portanto, é preciso muito mais pressão e muito mais mobilização. E depois da aprovação no Senado, que essa luta cresça, para que o governo sancione e a lei seja publicada e comece a surtir os seus efeitos o mais rápido possível. Pois bem, dito isso, eu queria fazer só alguns apontamentos aqui com relação ao projeto atual. A gente tem que falar no texto atual, é claro que ele pode sofrer modificações no Senado. O ideal é que não sofra alterações no Senado. Eu dei até uma olhada hoje à tarde, o Pedro pode até voltar a falar sobre isso, eu identifiquei que já teve até emenda apresentada, mas a gente defende que qualquer emenda, seja emenda de redação, né, que não altere o mérito do texto, para que ele não volte para a Câmara dos Deputados e, portanto, não atrase mais. Comparada, qual que é, talvez, a grande diferença, né, deste plano, né, emergencial para a cultura, da renda básica emergencial, que já está existindo, já está, né, em execução, em que pese as grandes dificuldades de acesso, as filas imensas nas agências da Caixa Econômica Federal. Bom, uma das diferenças é que este plano, né, que a Lei Aldir Blanc visa implementar, ele tem um tamanho, né, que é um tamanho robusto para o setor cultural. Né? É o valor, como foi colocado, de mais de 3 bilhões. É dentro deste valor que a gente vai executar a política. Dentro deste valor dos 3 bilhões, esse valor ele vai ser repassado para estados e municípios. Então, aí já tem uma grande diferença, porque a renda básica emergencial, ela é executada pelo governo federal. E, bom, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Não só uma grande e proposital dificuldade das pessoas terem acesso a esses recursos, mas também, até o momento, a gente tem visto indícios até mesmo de fraudes aparentemente orquestradas, não fraude cometidas pelo povo pobre, mas orquestradas lá em cima. Bom, diferente da renda básica emergencial, que é fundamental, que é necessária, e que deveria ser mais também, né? Nós apresentamos um projeto para que fosse o valor de um salário mínimo, o governo queria R$200, e pela mobilização da oposição chegou nos 600, podendo chegar a 1.200. O que a Lei Aldir Blanc prevê é um recurso que vai ser gerenciado pelos estados e municípios. Então, essa já é uma grande diferença, né? São recursos que vão ser descentralizados mediante transferências da União para estados, o Distrito Federal também, e para os municípios, que são, né, os entes federados que vão executar essa política. Por meio do quê? Bom, preferencialmente, é o que diz o texto da lei, pelos fundos de cultura, pelos fundos estaduais, pelo fundo distrital e pelos fundos municipais de cultura. Não havendo os fundos, que é o caso de muitos dos municípios aqui do interior de Pernambuco, por outro órgão ou entidade responsável pela gestão desses recursos. Então, são essas, dentro da estrutura da administração pública, preferencialmente os fundos municipais, estadual e o Fundo Distrital de Cultura, é quem vai gerenciar esse recurso. Depois de aprovada a lei, ou seja, depois de aprovada, depois de publicada, quando ela começar a exercer os seus efeitos,
A lei prevê um prazo de 60 dias, né, contando, né, desde a sua publicação, para que a União descentralize esses recursos, ou seja, para que a União envie e distribua esses recursos para estados e municípios. Portanto, depois da publicação, a gente tem 2 meses, né, até 2 meses, o limite de 2 meses, para que o governo federal distribua esses recursos para estados e municípios. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, o Pedro já falou de várias questões e elencou que a lei prevê 4 modalidades, na verdade, né, de obtenção ou de exercício desse direito. A primeira parte é comparável ou compatível com o que é a renda básica emergencial, né, ou seja, o acesso a R$600, podendo chegar também a R$1.200. A lei prevê os critérios, ele já mencionou alguns desses, eu queria só destacar alguns outros, que passa por ter atuado nos últimos 2 anos, e a comprovação, né, ele mencionou, mas é uma espécie de autodeclaração, né, se não há mecanismos de comprovação, né, prova documental, digamos assim, do exercício nos últimos 2 anos, 24 meses, é possível fazer essa comprovação por meio de uma autodeclaração. Não ter tido vínculo, né, emprego formal. E aí tem um detalhe, né, ter renda familiar mensal por pessoa, né, per capita, de até 1,5 salário mínimo, até meio salário mínimo, ou a renda mensal total de até 3 salários mínimos, e aí vai ser o que for maior. A regra é muito parecida mesmo, né, é a regra da renda básica emergencial. E aqui, um detalhe, a gente está vivendo um período de muita fake news, né, absurdamente, inclusive nesse período de pandemia, tem muita fake news sobre a pandemia, né, que atrapalham muito o tratamento e o cuidado que as pessoas deviam ter, né, alguns até contestando o próprio isolamento. Mas tem fake news até com relação a esta lei. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Um dos itens que a lei prevê, e a gente pode voltar a conversar sobre isso depois, ao longo das perguntas, é que para receber, ter acesso e exercer esse direito, não se pode ter tido, em 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou seja, as pessoas que não são isentas da declaração de imposto de renda. Circulou algumas notícias, e isso a gente pode, até com o Pedro também, tirar essa dúvida, né, desenvolver um pouco mais, que quem receber teria que devolver o dinheiro. Bom, não é bem assim, não é que quem recebeu vai ter que devolver o dinheiro depois, não é isso. E esta parte é fake news, mas circulou, né, essa fake por aí, e não é isso, viu, gente? Não tem que devolver. Agora, um dos critérios é que não se tenha em 2018, que tenha sido isento do imposto de renda em 2018. Se não foi isento em 2018, teve acesso ao benefício, pode acontecer, evidentemente, né, pela malha fina da Receita, de em algum momento haver o pedido de ressarcimento, mas veja, não é uma renda básica emergencial, é uma renda emergencial, tá? É um plano de auxílio emergencial. Então, vamos já desde já combater essa fake news. Uma outra coisa da lei que eu queria destacar diz respeito à questão do subsídio, né, que é o segundo. A primeira é essa renda de R$600 a R$1.200 para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e uma segunda parte dos recursos vai ser destinada ao subsídio mensal para os espaços de cultura, né, casas de cultura e etc., que podem ser no valor atualmente previstos de R$3 a R$10 mil. E quais são os critérios para isso? Bom, esses critérios, pelo texto da lei, vão ser definidos pelo gestor local. Então, é muito importante que os grupos, né, que a organização, as entidades se organizem e se mobilizem para estar em diálogo desde já com os gestores locais, para que se tenha um diálogo permanente para a elaboração desses critérios, que vão ser estabelecidos. Eles não estão previstos diretamente na Lei Aldir Blanc. A lei delega
aos gestores locais a tarefa de elaborar esses critérios. Também vi uma pergunta, já respondo, se com relação ao cadastro, né? E a lei fala que vai fazer jus ao benefício, né? Vai poder exercer o direito neste segundo bloco, ou seja, os espaços culturais, as microempresas, pequenas empresas e etc. No que diz respeito à comprovação, vai ter que ter a sua inscrição homologada em um dos cadastros. Alguém comentou, eu tenho um cadastro estadual. Bom, pode ser, é um dos cadastros, ou o cadastro estadual, ou o cadastro municipal, ou distrital, cadastro nacional de pontos de cultura dos pontões também, enfim, existe uma previsão de estar em um destes cadastros. E, bom, evidentemente que só vai receber um, né? Mesmo que você esteja cadastrado em mais de um desses, o direito ao benefício se dá em apenas um desses. A lei também vai, como o Pedro falou, desenvolver sobre, né, o que são esses espaços culturais, e ela, na minha opinião, fez muito bem, né? Existe um rol detalhado, né, taxativo, de quais são... Taxativo, mas na verdade ele é exemplificativo, ele é taxativo porque ele elenca aqui, salvo engano, são exatamente 25, né, espaços, mas também abre, né, ele taxa esses 25, 24, mas abre para outros espaços e atividades artísticas e culturais que estejam validados nos cadastros. Então é uma lei muito ampla, ela não deixa de fato ninguém de fora. E nesse sentido, como o Pedro mencionou, e também já foi dito, esta, de fato, é uma lei que avança, né? Que avança bastante, em um momento de grande retrocesso. E é por isso que a gente não pode perder essa oportunidade. Por fim, companheirada, existem outros elementos aqui na lei, mas que não são tão difíceis, né, o seu entendimento. Mas eu queria destacar uma coisa aqui diz respeito à política, né, saindo um pouco dessa questão mais literal da letra da lei. Queria falar o seguinte: o nosso país vive uma ofensiva, né, de um projeto neofascista, ultraliberal e autoritário. Esse projeto ele está em curso e está se radicalizando. E tem, na ofensiva contra a cultura, um dos seus pilares. Né? Contra a educação, também um dos seus pilares. E é por isso que, neste momento, a gente já está assistindo, né, em que pese nós tenhamos que continuar fazendo a política de isolamento e distanciamento social, a gente começa a assistir respostas nas ruas às mobilizações fascistas que pedem ditadura, fechamento do Congresso, fechamento do STF. E acho que para muita gente já deu, né? A panela já estourou. E foi para a rua expulsar os fascistas. E eu tenho, a minha opinião é que esse enfrentamento ele tende a se acirrar. E vejam o momento que a gente está vivendo. Essas lutas, esse enfrentamento que está indo para as ruas, acontece no momento em que o país está subindo os seus números de vítimas fatais por dia, que mais pessoas se contaminam. Então, é um momento de grande acirramento. E é justamente neste momento que a gente está falando em conseguir uma vitória com a aprovação da Lei Aldir Blanc. E eu acho que esta mobilização, ela tem muito eco no conjunto da sociedade, em que pese nós não tenhamos expectativas, não devamos ter expectativas sobre esse governo, nós certamente precisamos saber que ele tem que ser derrotado. Tem que ser derrotado. E a luta cultural é um dos pilares desta luta. Na minha opinião, se nós conseguirmos, por meio de mobilização e de luta, aprovar e depois efetivar essa política cultural, a gente vai estar reforçando também a luta antifascista no nosso país, que nesse momento é fundamental. Eu encerro por aqui, devolvo, não sei quem que vai assumir agora, mas fico à disposição
para tirar as dúvidas que certamente devem haver. É isso. Massa, Patrick. Massa, Pedro. Então, eu tô aqui também me orientando, né? Por exemplo, eu não sabia ui, deixa eu me achar aqui na câmera. Eu não sabia, por exemplo, que a lei já ia ser votada amanhã no Senado, talvez pela correria da semana, mas de fato, acho que também é uma mobilização que a gente precisa começar, a gente precisa aderir agora, né, nesse momento, e acho que já esse encontro aqui, esse debate, enfim, que bom que esse debate também tenha detonado isso. E aí tem uma pergunta aqui de, de Stephanie Metódio, que ela pergunta no caso dos espaços culturais, quando o Patrick fala dessa questão sobre o rendimento, né? Se isso também está válido para os espaços culturais ou se é só para pessoa física. Acho que é essa a pergunta. E tem uma outra É só pergunta. para pessoa física. Espaços Top. culturais não tem o mesmo critério, porque você não precisa comprovar uma renda do espaço cultural, nem está em discussão a renda ou a receita do espaço cultural. Se você é um espaço cultural e fechou, como quase todos fecharam por causa da pandemia, você teria o direito ao benefício. O que você vai ter que estar é com as suas certidões negativas de débito em dia. Isso a lei não fala, mas é bom a gente dizer aqui. Quem está com qualquer pendência na Receita, ou no Estado, ou no município, vai ter dificuldade de receber. Então, botem os CNPJs em dia aí, os MEI, tudo em dia, que aí pode receber o recurso. Com relação à renda emergencial, com relação à declaração do imposto de renda de 2018, porque 2019 a gente ainda está fazendo, né? O prazo foi até prorrogado, então em relação a 2018, que alguém tinha perguntado. E aí, Elisa, quem já aderiu a essa renda emergencial do governo, no caso, não pode aderir a essa, então? Não. Os benefícios não podem ser cumulativos, portanto, quem já acessou não pode receber. Agora, se você solicitou o cadastro e o governo federal não te aceitou, ou ainda está lá em análise, e você não recebeu nenhum ok do governo federal, aí você pode acessar essa. A não ser que você esteja recebendo o benefício, aí você não pode. Mas se a sua resposta lá no cadastro nacional foi negativa, ou ninguém te respondeu, ou ficou lá em análise 60 dias, como eu conheço alguns artistas que estão há 60 dias esperando uma resposta, e esses vão poder acessar. Exatamente. E, assim como as regras da renda básica emergencial, também não pode ser cumulativo com outros benefícios previdenciários ou da Seguridade Social. Certo. Então, para mim surgiu uma questão que eu acho que é interessante colocar, sobretudo pelo perfil de muitas cidades do interior, como vocês dois bem colocaram, assim, né? Muitas cidades, muitos municípios não têm nem sequer um conselho municipal de cultura formado, né? A realidade, por exemplo, daqui de Surubim, a gente tem um conselho, tem um plano que está em tramitação há um bom tempo, acho que já completou um aniversário de 1 ano, né, entre o jurídico da prefeitura e a Câmara, antes não foi nem para a Câmara ainda, e aí veio a pandemia e aí parou tudo, né, parou tudo, inclusive os encontros do conselho, eles foram suspensos por um tempo, mas aí depois a gente viu essa necessidade de voltar a se encontrar justamente para pensar também outras estratégias além da lei ainda que não tinha surgido, né?
E aí, sobre eu acho que seria interessante da gente também pensar como é que na prática esse diálogo junto com as prefeituras, junto com as secretarias de cultura, que inclusive muitas cidades do interior também não tem nem secretaria de cultura, assim, às vezes a cultura é uma pasta da secretaria de educação ou da secretaria de turismo. Como mediar assim, esse debate, como construir essa lei em conjunto, porque eu acho que a construção dessa lei municipal e desses critérios, isso sem dúvida é uma coisa que precisa ser construída pelos artistas e pela classe, precisa de uma presença, eu acredito, né, dos artistas e dessa classe, dos conselheiros, onde tiver. Mas, por exemplo, nos municípios onde não se tem nem um conselho de cultura, ou se tem um conselho de cultura não tão atuante, queria saber de vocês, assim, quais são as orientações que vocês recomendam, assim, né, para essa classe organizada, assim, se não tiver dentro de um conselho, porque eu acho que é um ponto extremamente perigoso quando essa verba chega no município e o município vai dizer o que é cultura, né? Quem são os trabalhadores enfim, para onde vai isso. Daí eu queria deixar esse questionamento para a gente poder pensar juntos ou tentar aqui, enfim, traçar algumas estratégias possíveis para que isso seja construído e que de fato atenda, enfim, a quem de fato precise e para quem de fato trabalhe seja um trabalhador da cultura, né, um produtor, um técnico. Bem, eu vou falar se então, puder Pedro, responder. Fala, Patrick. Uhum. já que você vai ser o nosso gestor, né? Eu vou falar do outro lado da mesa. Não, dizer que é fundamental muita mobilização, porque vejamos como que funciona hoje, né? Hoje já é assim em muitos lugares, né? Na maior parte dos municípios a gente não tem sequer secretaria de cultura, né? Hoje a política de cultura nas cidades ela já é feita de uma forma, na maior parte dos municípios, que nós, né, temos alguma divergência com o modo como é executado. Então, não tende a ser diferente se nós não nos articularmos agora, quando esses recursos estiverem disponíveis, para que seja de um jeito diferente. Qual que é uma das diferenças que eu identifico? Né? Uma das nossas críticas mais comuns é a tentativa de associação com política cultural com realização de eventos, né? A destinação dos recursos da cultura para evento. Bom, isso agora não vai acontecer, né? Pelas políticas de isolamento social, os eventos não estão acontecendo, mas ainda assim é importante que a gente tenha um grau de articulação muito grande, porque quanto menor é a estrutura existente, ou seja, né, muitas vezes é uma diretoria, né, muitas vezes a gente não tem a secretaria sequer, né, com estrutura, então vai ser preciso, na minha opinião, desde já, a articulação dos mais diversos atores, organizações e entidades para pressionar ou construir conjuntamente, como vai ser o caso do Pedro, com os gestores, sob pena de nós termos, de fato, uma previsão que está, inclusive, na lei, que é a não execução do recurso por certo prazo, o recurso volta ou é destinado para o Estado, se o município não executa. Portanto, é fundamental, em especial nas pequenas cidades, um imenso grau de articulação. É isso aí, na verdade, eu não tenho muito o que acrescentar em relação a esse comentário do Patrick. A única novidade que a gente pode falar sobre isso é o seguinte: está começando a se construir um movimento por uma grande conferência nacional de cultura, e o objetivo dessa conferência livre, sem a presença do governo federal,
ela vai ser totalmente organizada por estados, municípios e sociedade civil, é justamente a gente criar um processo de mobilização na sociedade brasileira, com o setor cultural, com outros atores também de outras áreas sociais, para que a gente possa difundir, orientar, fiscalizar e acompanhar a execução desses recursos e discutir os critérios, como disse o Patrick aqui muito bem. Então, a gente vai construir um grande movimento nacional de uma conferência, onde a ideia é você fazer conferências municipais, né, web conferências municipais, web conferências estaduais, e aí todo mundo pode participar, dar a sua opinião e tal. E aonde não tem conselho, nós estamos estimulando que se criem os comitês emergenciais da cultura, que daí, se o município não tem conselho, mas ele tem um grupo de artistas, ele tem um grupo de entidades. Então, essas entidades, esses artistas se juntam e propõem a criação de um comitê. Se o município não quiser validar esse comitê pode se constituir como um órgão da sociedade civil e acionar o Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, os vereadores de oposição. Quer dizer, hoje a nossa legislação ela prevê um monte de instrumentos para você não deixar que o dinheiro vá ser utilizado em outra finalidade. Então, vamos imaginar um municípiozinho pequeno do interior de Pernambuco, no sertão do Pajeú, que é uma das regiões mais bonitas do Pernambuco, é o Pajeú. Vamos imaginar o seguinte, um município de 5.000 habitantes, tá? Não tem conselho, não tem Secretaria de Cultura e não tem fundo. Lá vai ter um professor que é artista, que dentro da Secretaria de Educação responde lá pela área da cultura, e vai ter alguma verba lá que é executada para algum projeto. A sociedade civil deve procurar essa pessoa, e essa pessoa, então, vai ser responsável por desenhar como é que vai ser executado, e no caso do município de 3.000 habitantes, que é os menores que existem, é 30, 40 mil reais, quer dizer, é um bom dinheiro, né? No caso de uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, é 9 milhões de reais. No caso de uma cidade como a minha, que tem 230 mil habitantes, é 1,5 milhão de reais. Então, são valores expressivos para você investir na cultura local. Não é pouco. E ainda com o dinheiro que o Estado vai investir, que também tem que chegar nessas pontas. Então, por isso que a fiscalização e o controle, numa perspectiva, e aí isso é muito importante, é um comentário político que eu quero fazer aqui, o Patrick também vai concordar comigo. Não pode ser uma lógica de excluir ninguém. A lógica da fiscalização e do controle social, tem que ser uma lógica de incluir o máximo de gente que puder no benefício. Não pode começar uma picaretagem que é assim, mas o cara é dono de um barzinho, eu não vou com a cara dele, então aquele lá não merece ganhar dinheiro. Se ele é dono de um barzinho, mas ele tem apresentações de grupo de forró ali no final de semana, claro que agora ele não está fazendo apresentações de forró, a gente espera, né? No final de semana. Mas se ele contrata artistas ali, ele então deveria manter os empregos. Então, ele pode receber o auxílio como espaço cultural, mas ele tem que garantir os empregos. De quem? Da mulher dele, do filho dele, que cuidam do barzinho? Não. Dos artistas que se apresentam no barzinho. Então, isso é muito importante, que o dinheiro ele chegue para quem realmente tem que chegar. Né? Claro que a cadeia produtiva como um todo e os trabalhadores da cultura como um todo, mas fiscalizar esse recurso para que ele chegue nessas pessoas, para que os editais de fomento sejam bem desenhados a partir da necessidade, para que você não invista dinheiro demais em poucos grupos, e sim um valor mais baixo para todo mundo. Né? Então, todos esses parâmetros vão ser importantes agora para que a gente possa fazer justiça, né, social e econômica na área da cultura. Muito bom, meninos. Enfim, a gente precisa se estruturar mesmo. A Odília voltou com a gente, ela tinha caído, mas voltou. E aí tem uma pergunta aqui de Jaelton, que ele pergunta se existe uma exigência ou é importante que o município possua fundo de cultura para repasse. Não é exigente. Na verdade, os meninos foram até muito, né, precisos, porque a lei fala que preferencialmente tem que ter. Preferencialmente. E de fato, né, comparada, preferencialmente é o que deveria ter. Né? Seria muito importante se tivesse. Mas
não é obrigado, não, como o Pedro acabou de falar, não é obrigatório que tenha o fundo constituído para poder receber. O órgão de gestão local de cultura é quem vai realizar, executar. Olha, aí a Stephanie Metódio perguntou se a verba ela pode ser segurada para eventos posteriores ao isolamento. É importante precisar essa resposta, Stephanie, para que vocês possam fazer a conversa com os gestores da maneira correta. A verba pode ser investida no artista para o posterior execução, mas a verba não pode ser segurada. Ou seja, não pode ficar na mão do gestor, porque o recurso é emergencial. Então, vamos imaginar, a Stephanie é de um grupo de dança afro. O grupo dela apresentou um projeto para receber R$5.000 lá no município dela, e tiveram, então, foram selecionados. Recebem os R$5.000, e se for assim definido no edital, se apresentam depois da calamidade pública. São os decretos de calamidade pública. O que não pode é o gestor municipal enrolar vocês e dizer assim, não, gente, mas agora tem uma pandemia, não pode ter evento. Então segura aí, que depois, quando a gente puder voltar tudo ao normal, daí a gente vai liberar a grana. Não, a grana a gente quer agora. As apresentações podem ser depois. É importante essa diferença entre segurar a grana e segurar os eventos, né? Que são duas coisas diferentes. Deixa eu aproveitar a pergunta dela e até acrescentar uma coisa que eu não falei, né? Sobre o depois. Os espaços culturais que receberem os recursos, né? Ao cessar o decreto, né, de calamidade, posteriormente, precisam fazer uma contrapartida, dar uma contrapartida, né? Depois, mais na frente, essa contrapartida prevista é a realização de atividades, por exemplo, para alunos de escola pública, atividades em espaços públicos comunitários, gratuitos, com intervalos regulares. Então, a lei prevê uma contrapartida para depois que cessar o decreto. E eu também aproveito, né, gente, bancando de fato o chato, mas sendo chato para algo importante, muita atenção, gente, com a prestação de contas, porque a gente gosta de vacilar nisso muitas vezes, né? E não rola de vacilar com isso agora, né? A proposta, o projeto de lei é muito explícito com relação a isso. Vai ter que rolar prestação de contas no prazo de 6 meses depois, mas vai ter que rolar. Então, a gente já tem muito traquejo com isso, já sabe fazer, mas vira e mexe, todo mundo aqui sabe que escorrega aqui e ali, né? Uhum. São recursos razoáveis, não vamos vacilar com isso. Importante. Dila, seja bem-vinda de volta, meu amor, a esta luta. Ei, minha gente, eu moro na roça. Para quem não sabe, minha internet é terrível. Eu tive que vir para casa da minha irmã para tentar melhorar. Mas cheguei. Voltou. Eu não sei se já perguntaram. Eu não sei se já perguntaram, mas antes da gente fazer essa pergunta aqui do Rafael, que já está na tela, eu queria saber, Patrick, se a gente, enquanto artista, se legalmente é possível, né, a gente ficar cobertado da gente fazer essa coisa de fiscalização junto ao Poder Municipal. Né? Eu fico muito temerosa, assim, esse ano de eleição, eu sinto que a luta não vai ser pequena. E aí a gente sabe muito bem, né, a realidade de muitos municípios aqui do interior é de muita dificuldade, assim. Então, eu queria saber isso, assim, se enquanto artista, se eu tenho, dentro da legalidade, fazer essa fiscalização junto com a prefeitura. Eu ia fazer uma pergunta parecida também. Como a gente fiscaliza? Como é que a gente sabe, né, quando chegou, quando saiu, para onde foi? Porque a gente tem uma estratégia importante também para a gente estar
junto construindo até essa divisão, né, desse valor e tal, para todo mundo. Vou deixar para o nosso advogado responder essa aí. Gente, essa é uma dificuldade permanente, né? A gente todo ano acompanha a elaboração das leis orçamentárias, né? Começando ali com a discussão da LDO, a gente sempre tenta incluir ali algumas perspectivas para a cultura. Depois, nos debates, quando tem dinheiro mesmo, né? Na LOA e no PPA, de destinar recursos. E a gente peca muitas vezes justamente na fiscalização para a execução, né? A gente cansa de colocar nas peças orçamentárias a previsão de recursos para edital, e o edital nunca sai. Bom, neste caso, agora especificamente da execução dessa lei, é um somatório de instrumentos, né? Começando, evidentemente, pelo mais importante, que é o portal da transparência, né? Claro que nem todos os municípios possuem, né? Mas aqueles que possuem podem acompanhar e devem acompanhar. Agora, o Pedro falou uma coisa que para mim, é o melhor caminho, né? A constituição de comitês. E comitês que envolvam, por exemplo, representantes, quando tiver alguém que for parceiro, né? Do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou seja, incluir nesses comitês um conjunto de instituições e representações que permitam vocês, né? Quem que é cidadão, quem é cidadã, está de fato empoderado para fazer essa cobrança sem ter nenhum tipo de rebordosa. Eu entendi a tua preocupação, né? É de fazer uma cobrança e depois vir, né, uma rebordosa para cima de você individualmente. Eu acredito que esse é o melhor caminho. E uma vez que a gente identifique que o recurso não está sendo, que o recurso chegou e não está sendo aplicado, bom, existem medidas legais que podem ser tomadas, né? Existem mecanismos de ação civil pública, existe mecanismos de ação popular, tem que ver qual que é o mais adequado, mas todos eles preferencialmente feitos de forma coletiva. Sendo muito preciso, você até pode fazer uma luta e entrar com uma ação judicial individualmente, mas eu acho que nesse momento é um trabalho anterior de organização de um comitê que pressione quando for para pressionar e que construa junto quando for para construir junto, né, com artistas, mas não só com artistas. E, bom, uma vez visualizando que a política não está sendo executada, não ter receio, de fato, de entrar com medidas judiciais. E geralmente, né, Patrick, quando você reúne num espaço como esse pessoas que são representativas da cultura na cidade, por mais que o prefeito ou a gestão não vá muito com a cara das pessoas, aquilo ganha um reconhecimento público, ganha espaço na mídia, ganha espaço na Câmara, ganha espaço, né, em outros espaços da cidade e que vai pressionar e vai incomodar. Então vocês estão acostumados a fazer isso, né? Ou seja, se às vezes o secretário de plantão ou a secretária de plantão ou o prefeito ou a prefeita não tem muita afinidade com a questão da cultura, não gosta, não entende, não sei o quê. Bom, mas tem vários instrumentos que a gente pode usar, e eu diria também que a Câmara de Vereadores, né, muitas vezes é bom, porque daí você pega um vereador, André, que conhece a legislação, conhece o orçamento do município, sabe por onde aquele dinheiro vai entrar e por onde ele vai sair. E aí você ter alguém que conhece bem o trâmite do orçamento municipal é importante para vocês fazerem essa fiscalização, né? Para que não fique o dinheiro parado, não fique inventando desculpas farrapada, que são coisas que vão acontecer, né? A gente sabe que vão acontecer, né? Vai ter gente que vai ficar segurando o dinheiro, vai ter gente que vai ter dificuldade operacional para executar, porque não sabe direito como fazer, né? Vai olhar a lei federal, vai pensar no município e vai dizer, e agora o que eu faço? Então não vai ser muito simples mesmo, né? Para a luta, companheira. Estamos aqui para isso. Rafa Cizan, de Petrolina,
Ele fez uma pergunta que era aquela pergunta que estava na tela. Eita, eu tô me sentindo num Não, programa. Fazer tá que eu muito acho que chique. Ele essa pergunta pergunta se, do Rafa. Fala. não, ele coloca nessa pergunta se a lei, então, não serviria para ações e projetos artísticos que subsidiaram os grupos de arte. Talvez ele esteja pensando esse grupo como uma empresa, né? Como eu conheço mais ou menos a realidade lá de Petrolina e de Rafa, às vezes tem muito isso, assim, muitas pessoas em Petrolina vivem dos grupos, né? Vivem das ações dos grupos, vivem dos projetos dos grupos. E aí talvez seja, se não for, Rafa, pode dizer nesse sentido, mas ele pergunta se esse recurso, eu acho que é nesse sentido, né? Para subsidiar os Se grupos vai de chegar arte. nos A grupos. lei é para isso. A lei é para isso, gente. A lei é para subsidiar os grupos, é para apoiar os grupos, é para fomentar os grupos. Então, a resposta é: a lei serve para essas ações e projetos artísticos, né, dos grupos de arte, tanto pelos editais de fomento como pelos espaços culturais. Né? Se eles têm um espaço, por exemplo, não sei que grupo ele participa, mas se eles têm um espaço, eles têm que lutar para que esse espaço receba o dinheiro desse subsídio, que varia de 3 a 10 mil reais por mês, por um número de meses que durar a pandemia, mas esse número de meses vai ter que ser pactuado, porque esse dinheiro não é infinito, né? Então, como o dinheiro é finito, você vai ter que pactuar. Vou dar um exemplo. O município recebeu 100 mil reais, o município pequenininho, recebeu 100 mil. 20 mil nós vamos dar para os espaços. São 4 espaços que tem aqui no município. Então, bora dividir os 20 mil por 4, né? Você vai ter que dar 5 mil para cada um e acabou. Não tem muito, ou 6 mil, que seria o mínimo, né? Não tem muito como você fazer mágica, dizer assim, não, mas eu gostaria de dar 10 mil reais por mês para todo mundo. Sim, mas aí consome todo o dinheiro, daí é injusto também. Então, vamos equilibrar aí, vamos fazer uma engenharia que um pouco vá para espaços, um pouco vá para renda básica e um pouco vá para os editais de fomento para todos os grupos, né? Tentando atingir todo o setor cultural da cidade. Sim. Acho que essa vai ser a lógica, né? Mas a ideia é que, enfim, que se garanta a distribuição para todas essas 4 camadas que você coloca da lei, né? A renda básica, os editais, os espaços e o microcrédito. Monique Paulino perguntou: protesto na rua e ou não? Eu posso dar a minha opinião bem pessoal. Patrick, por favor. Eu tenho uma opinião, mas é uma opinião muito pessoal, tá? Se for para expulsar fascista, sim. Se for para impedir que esses canalhas destruam a democracia e coloquem a saúde da gente em risco, sim. Tem que ir. Tem que ir. Não pode deixar que esses caras ganhem as ruas. Tem que expulsar os fascistas das ruas. Eles não vão sair sozinhos. Agora, eu sou um defensor da política de isolamento social. Eu acho que ela tem que existir, tem que continuar, e é por isso que eu sou contra fazer ato por fazer ato. Eu acho que uma cidade que não está tendo mobilização fascista na rua, não tem para que a gente fazer ato. Sinceramente. E eu estou vendo que em algumas cidades está acontecendo isso. Cidades que não tem meia dúzia de gato pingado da direita na rua fazendo ato, e está se organizando grande mobilização nossa. Eu tenho dúvidas com relação a isso. Eu acho que a gente tem que defender a vida em todos os sentidos. E eu acho que defender a vida passa por derrotar os fascistas, aonde eles estiverem ameaçando a vida das pessoas. Mas essa é a minha opinião. Massa, Patrick. Também acho, eu também acho. Tanto é que eu ia colocar, então, aqui em Surubim tá tranquilo, até onde eu sei, então vou ficar em casa. Mas eu estou entendendo que a gente está chegando no final aqui, então, né? Já que começou
a falar. Não, sim, eu estava vendo aqui se tinha alguma pergunta em relação a isso. Acho que não, senão o Cris nos ajudaria aqui. Mas é isso, Dila, tu tem mais alguma questão? Tem mais alguma dúvida? Não, eu estou bem. Eu estou bem, agradeço imensamente, porque eram coisas muito particulares, assim, que eu ainda tinha dúvida. Mas eu estou bem. Massa. Já Então, estou eu bem feliz. queria, Alguém que está aí ainda no Facebook precisa de se mais uma vocês pergunta? ainda tiverem alguma pergunta, acho que está em tempo, e para a gente já ir finalizando, eu vou, enfim, tentar trazer aqui algumas questões que foram colocadas que eu acho que, enfim, são importantes a gente fixar. Resumão, né? Então, comitê, eu acho que, de repente, para a galera que está aí, né, os moradores, os artistas, os produtores de cidades, de municípios que não têm ainda, né, Conselho de Cultura, acho que articular essa criação de um comitê emergencial, né, como o Pedro colocou, é urgente. Então, né, alô, Garanhuns, alô, todas as cidades, eu falei que Garanhuns, que eu sei que é onde não tem conselho, apesar de ser uma cidade bastante com um movimento cultural muito pulsante. E aí essa questão também, esse comitê importante para a gente criar essas premissas, né, esses critérios de acesso e como esse acesso vai chegar nos grupos, nos artistas e nos produtores. Tá junto, né, do governo municipal, da Câmara de Vereadores nesse momento de construção. A tabela de valores que cada município vai receber, Pedro falou que já está disponível, então, de repente, acho que depois ele pode mandar para a gente pode postar por aqui ou mandar nos nossos grupos de WhatsApp. É importante que a gente saiba o valor que está sendo destinado para cada município. A Isso é fiscalização começa aí, né? a fiscalização começa aí, a gente saber quanto vai chegar. E quando chegar, a gente ir lá no portal da transparência, ir lá onde, não sei se é no portal da transparência, falei aqui, mas ver lá se chegou enfim, traçar estratégias com esses atores, né, municipais enfim, que estão mais próximos dessa tramitação do orçamento municipal. Também muito feliz em saber que Pedro é um secretário de cultura também de um município que vai estar pensando junto e que já se dispôs, inclusive, enfim, a disponibilizar, né, esse modelo, ou pelo menos uma base do que ele vem construindo também enquanto gestor cultural lá em São Leopoldo. E, enfim, estamos juntos, a gente vai compartilhando isso, vamos trocando. Eu acho que essas conexões, elas não podem parar por aqui. Acho que a gente, enfim, só vai também conseguir construir e concretizar, né, fazer com que essa lei se concretize a partir dessas muitas trocas, a partir de muito estudo, a partir de muita formação, se debruçar na luta, se debruçar no próprio trabalho, se debruçar na leitura também. E aí, eu acho que basicamente é isso assim, que eu pontuei. Não sei se vocês gostariam de pontuar mais alguma coisa para deixar fixado aqui nesse final de live, mas desde já queria agradecer muito a presença de vocês terem aceitado esse convite nosso, que foi mediado por Cris, nossa companheira lá de Petrolina. E é isso, agradecer. E é isso, assim, eu Dizer que fiquei... a gente ainda vai aperrear muito. E
Vocês agora já era. Beleza. Mas acho André e Odília e demais, Patrick. Eu queria só, agradecendo o convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês, reforçar que amanhã é dia de mobilização intensa e nós fazemos um programa amanhã no canal do YouTube da Lei de Emergência Cultural e na Mídia Ninja, ao vivo, que é um plantão do voto. A gente faz uma espécie de comentaristas da votação no Senado, um grupo de pessoas aí da Articulação Nacional, vamos estar lá comentando o voto de cada partido, cada senador, como é que votou, como é que não votou, o que ele falou, o que isso significa. Então a gente vai estar ali avaliando momento a momento, como se fosse uma narração de um jogo de futebol, a votação de amanhã no Senado a partir das 16 horas, começa a sessão plenária, e a nossa pauta é a segunda pauta. Então, a gente não sabe direito que horas ela começa, depende do tempo que vai demorar para votar a primeira, tá? Segunda coisa, votou no Senado amanhã, e a gente sabe que vai aprovar amanhã, a gente tem essa certeza, a luta vai ser pela sanção. Então, na sexta-feira já começa uma mobilização, sanciona logo, sanção já, Bolsonaro, nós queremos a sanção da lei emergencial, enfim, Paulo Guedes libera a grana. Nós vamos começar a fazer essa pressão aí nas redes sociais, numa grande campanha pública também. Depois que o Bolsonaro sancionar, e isso a gente não sabe quanto tempo demora, como é que vai ser, tem a batalha para eles liberarem o recurso, que também não é do dia para a noite. Na lei a gente falou ali que tem que demorar 15 dias, mas eles podem demorar mais, né? Ou podem até tirar esse artigo da lei e demorarem mais. Então é importante a gente estar mobilizado até esse dinheiro sair. Quando esse dinheiro sair, aí a gente vai então vai fazer toda essa articulação que a gente já está falando aqui. É bom que vocês já vão se preparando nos municípios, né, para fazer isso. O estado de Pernambuco tem uma Secretaria de Cultura que eu acho que tem um diálogo possível, né? Eu conheço, me dou muito bem com a secretária executiva, que é a Silvana Meirelles, conheço o secretário também, mas eu acho que se vocês tiverem alguma dificuldade aí com o estado, a gente pode ajudar também nesse diálogo aí, porque eles vão receber muita grana do estado. Eles vão receber muito dinheiro, então a gente tem que conseguir fazer esse dinheiro aí chegar no interior, não ficar só na Grande Recife. Estou com vocês aí nessa luta. E, por fim, dizer que essa lei, gente, ela traz esperança, né, da gente poder derrubar esse governo e a gente poder construir uma democracia cultural nesse país, né? A gente construir uma coisa nova, uma coisa construída com a nossa geração, com a nossa cara, com o Brasil que a gente acredita, que a gente defende e que a gente vive. Então, se essa lei for executada, isso vai ser um tapa na cara desse fascismo, desse terraplanismo aí, olavista, que nós estamos vendo no Brasil, que vai ser lindo. Então, bora botar esse bloco na rua, porque certamente vai ser pela cultura que nós vamos começar a derrubar esse governo. Já estou aqui, ó. Aí. Isso aí, hashtag. Gente, eu também vou aproveitar e já agradecer ao convite, a oportunidade de estar com vocês, né, de reencontrar tanta gente querida, ali nos comentários do Facebook, enfim, e dizer que, bom, seguimos totalmente à disposição, vocês sabem, a gente da luta não se retira, né, independente dela estar acontecendo na rua, em casa. Esses próximos dias vão ser de intensa mobilização, né, já estão sendo, em alguns momentos, inclusive, né, transcendendo as redes, e isso talvez aconteça com cada vez mais frequência. E eu tenho absoluta certeza, eu quero só terminar falando isso, gente, né? No final, a gente vai vencer. Não tenham dúvida disso. Vamos vencer. É isso, gente. Nós da RIPA, Rede Interiorana de Produtores e Artistas do Estado de Pernambuco, estamos muito felizes por essa primeira atividade que nós estamos promovendo aqui na nossa página no Facebook. Gostaríamos de reforçar o convite para você curtir a gente aqui na nossa página e também seguir a gente lá no nosso Instagram. A gente está disponibilizando um cadastro de artistas do interior para a gente poder se fortalecer e convidar vocês também para as discussões que nós estamos
pautando, pensando, enquanto artistas do interior, já tem uma galera cadastrada, mais de 117 pessoas. Se você ainda não se cadastrou, vai lá no nosso Instagram, que na bio tem um link, ou aqui mesmo nessa página no Facebook, você pode ver uma postagem que a gente deixou disponível a isso. Eu quero agradecer imensamente a Patrick, a André, a Pedro, a Odília, a todas as pessoas que estão compondo nossa audiência até agora, aos companheiros da RIPA que estão aí assistindo, comentando também, e a você que talvez esteja chegando agora, mas que eu tenho certeza que vai somar forças aqui nessa rede interiorana, que está só iniciando, é só um bebê, e tem muito a crescer, muito a fazer, e isso tudo depende de nós. Eu quero terminar aqui me despedindo, agradecendo mais uma vez a todos, todas e todes, e eu quero me despedir com um poema bem rapidinho, para que a gente termine fazendo da melhor forma possível, certo? Primeiro, levar os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. Depois, levar os operários, mas eu também não me importei porque eu não era operário. Depois, levar os miseráveis, mas eu não era miserável, então eu não me importei. Depois, levar os trabalhadores da cultura, mas como eu não era trabalhador da cultura, eu também não me importei. Agora, estão tentando me levar, mas como eu não ajudei ninguém, não tem ninguém para me ajudar. É uma provocação para que a gente se una, se fortaleça e não deixe que ninguém, mas ninguém seja levado por ninguém. Muito obrigado, uma boa noite e se junte à RIPA, que nós estamos aqui para fortalecer, para conversar e para avançar nessas políticas públicas interioranas. Um grande abraço e acompanhe a gente nas redes sociais, que semana que vem uma programação linda de debates, discussões que nós já estamos planejando. Muito obrigado, uma boa noite e a live ficará disponível para vocês compartilharem e depois reverem. Gratidão a todos. Obrigado. Viva a RIPA. Viva. Parabéns, gente. Viva a Leia. Vida longa aí. Viva a RIPA. Viva a RIPA. Viva o Aldir Blanc. Tuitaço, gente. Tuitaça, aprova Lei Aldir Beijo, Blanc. Carol. Beijo, Deja. Beijo, minha gente do Facebook. Stephanie, Valeu. todo mundo que é da RIPA que está por trás, viu? Todas as cidades presentes, muito obrigado. Vamos partilhar o cadastro para a gente se fortalecer ainda mais, gente. Tamo junto.